Vamos então aqui uma conversa interessantíssima. Temos na nossa presença a doutora Joana Rombert. Rombert. Eu e os meus sotaques. É belga, sim. Belga. Eu e os meus sotaques. A Joana Rombert, que tem um currículo absolutamente invejável. A menina tem aqui um currículo a todos os títulos notáveis, mas o que é, sobretudo, mais importante para este livro é que ela é licenciada em Terapia da Fala pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão e depois tem uma série de pós-graduações. Enfim, é um currículo tão vasto e tão notável que são duas páginas de currículo. Exatamente, começar aqui a desfiar este currículo, não falávamos sobre o livro. E para mais, eu até fiquei admirada, porque já tinha lido aqui o seu currículo e ver uma rapariga tão jovem, não é? Já detentora deste. Ainda ontem falávamos sobre isso, sobre o facto das mulheres jovens que vão na carreira de uma forma absolutamente fulgurante. Mas parece mais nova do que o pessoa, se calhar. Se calhar, que idade é que tens? Tenho 34. Está ótimo. Sim, parece estar nessa faixa, seja como for, para tão grande currículo. Claro. Significa que a menina passou muito tempo da sua vida a estudar e em prol dos outros. O gato comeu-te a língua é o gato comeu-te a língua? É uma pergunta. É o livro que nos traz aqui. É um livro para quem? E sobre quê? Ora bem, este livro é para pais, educadores e professores, não é? Sobre todas estas questões que rondam a comunicação. Portanto, isto tem a ver com as crianças que têm dificuldades a falar, que têm as dislexias, com os gagos, com as crianças que são roucas, que gritam muito, e com as crianças também que têm dificuldades na alimentação, que não mastigam. Na alimentação, desculpe lá. O que é que a alimentação tem a ver com a fala? Realmente, é assim, quando pensamos, nós temos várias funções, não é? A nossa boca tem a função de comer e tem a função de falar. Portanto, desde pequenino, desde muito recém-nascido, o bebê tem capacidade de sugar, não é? Portanto, mexe a língua e tem a capacidade de sugar. Mais à frente, ele mastiga, nós mastigamos e só depois é que começamos a falar, por volta. Portanto, acabamos todo o desenvolvimento da alimentação e depois, por volta dos 2 anos, quando podemos comer como os adultos, igual, mastigamos consistência igual, a partir dessa altura começamos a falar. Ou seja, porque tudo são músculos e tudo são órgãos, não é? Porque a nossa língua, as bochechas e a boca servem tanto para comer como para falar. E, portanto, eu também dou várias dicas. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, começamos por ter aqui um prefácio de um dos melhores pediatras deste país, o professor Gomes Pedro, e, portanto, obviamente que este aval do professor acaba por ser importante para si e para o seu livro, até porque o professor é um expert em tudo o que às crianças diz respeito. Eu, como já notou, sou espinha de massa e adoro ser, e nunca corrigi nem quis corrigir. E explico-lhe porquê. Porque nunca fui gozado por isso, mas sempre brincaram comigo com isso. E depois, quando passei a ter esta profissão, achei que podia ou não corrigir. Eu, se quiser, e se tiver mais cuidado, consigo não ser espinha de massa, consigo controlar isso. Mas devo-lhe dizer que a determinada altura até achei que isso me dava graça, muito francamente. E, portanto, algo que para as outras pessoas podia ser até negativo, eu, talvez por ter a minha autoconfiança normalmente bem cuidada, achei que aquilo até era uma coisa que me dava graça e até muitas vezes brinco com isso. Mas foi o meu caso. Há pessoas que não. Claro. Em quem isso se torna um complexo. Claro. Eu tenho 4 filhos e nunca lhes perguntei o gato comeu a língua. Porque eu acho que as crianças têm todos os seus timings, têm os seus tempos e têm também o direito de querer ou não participar numa conversa, se lhes apetece ou não. Há regras de educação que eles têm e que têm que ter, que obviamente não passa pela cabeça deles, em nenhuma idade, desde sempre, chegarem pessoas lá à casa ou dirigirem-nos à casa de alguém e não cumprimentarem toda a gente. Claro. Isso parece-me óbvio. Agora, daí, eu tenho filhos que são mais introvertidos, tenho filhos que são excessivamente extrovertidos e depois eu acho que temos que respeitar os timings e a personalidade de cada criança. Exatamente. Esta questão que aqui faz é precisamente um pouquinho à volta de quando as crianças não são respeitadas nos seus silêncios, não é? Claro. Ou quando não querem falar, ou por algum motivo que podem ter uma dificuldade também, não é? Ouve-se muita vez, a criança é preguiçosa para falar. De facto, isso é um mito, porque o ser preguiçoso para falar, o que é que isso quer dizer, não é? Porque o falar é só abrir a boca e começar a falar. E, portanto, são preguiçosas aquelas crianças, por exemplo, que apontam muito, que usam muitos gestos para falar e não falam. Ouve-se muitas vezes os pais dizer, ela percebe tudo, é muito comunicativa, expressa-se muito facialmente, com gestos, mas não fala.
E, portanto, isso é um sinal de alerta importante, não é? Uma criança que tem uma compreensão tão elevada é muito mais elaborado fazer um gesto do que abrir a boca e dizer água, não é? E apontar água a certa... Quer dizer, há uma fase em que isso acontece, mas quando uma criança é muito elaborada no gesto e não usa a fala, não é? Pode haver, de facto, aqui um sinal de alerta importante. E, portanto, o livro também fala sobre estas coisas, sobre as etapas de desenvolvimento normal, o que é esperado. Claro que há um tempo que é normal e que é de cada criança. Não estamos a dizer, é bom que as crianças falem mal. Se calhar a sopinha de massa, não. Mas é bom que as crianças falem mal, que digam laranja em vez de laranja, que digam pai em vez de praia. Quer dizer, tudo é normal, não é? Portanto, há tempos para isto, só que passando uns tempos, depois vamos ter aqui e vai ser algum problema e vai ser mais difícil de corrigir. É, sem dúvida, e é até traumatizante para alguns pais. Eu tenho, já, como sabe, fui professora durante 20 anos e, portanto, vastos foram os casos em que tive que lidar com estes problemas de comunicação, e a terapia da fala há 20 anos era ainda um fantasma, claro. Primeiro porque as escolas não tinham acesso a elas, depois porque os pais também, muitas vezes, dizer, o meu filho vai para a terapia é porque o meu filho tem uma deficiência. Hoje em dia isso está já muito ultrapassado, claro. Muitas vezes já são os pais que querem uma terapia e os serviços não oferecem, portanto estamos aqui numa inversão. A verdade é que quando a criança não se expressa bem, não está bem integrada, claro. No seu grupo escolar, no seu grupo social. E há pais que criam mesmo muita ansiedade e passam essa ansiedade às crianças. Este livro é extraordinariamente importante porque ajuda os pais a lidar com isto. Os pais muitas vezes não sabem lidar com esta situação. Este livro deriva da sua experiência? Claro que sim, claro que sim. Eu trabalho em Santa Maria, no Hospital de Santa Maria, na pediatria, portanto acabo muito tem muito a ver com estas milhares de crianças e de famílias que vêm à consulta e com quem eu atendo também faço internamento, crianças que estão internadas com as tais dificuldades alimentares, que usam sonda. Não falo tanto destes casos tão complexos, não é? Mas eu trabalho numa unidade de cuidados com prematuros, claro. Portanto, a ensinar esta parte da sucção. Isto é um trabalho muito específico, mas que depois vai ter um impacto muito grande depois no resto do desenvolvimento da criança. E, portanto, é com estas dúvidas que os pais foram colocando ao longo do tempo que depois surgiu este convite, não é, da esfera dos livros, que me fez esta pergunta. Então, mas afinal, a terapia da fala não trabalha só a fala? Que conversa é essa? Eu disse, bem, a terapia da fala de facto é muito mais abrangente do que isso. E, portanto, eu comecei a contar as perguntas e as questões que os pais me levantam e, portanto, este livro é precisamente para responder a algumas perguntas que os pais trazem à minha consulta. A dislexia é cada vez mais um problema, cada vez existe mais. Porquê? Se talvez hoje em dia seja diagnosticado, as pessoas estão mais atentas, não é? Os professores, os educadores. Também há muitas dificuldades de leitura e escrita que não são dislexia. Também gostava de explicar isto. Não há, de facto, assim, tantas dislexias. Há, de facto, muitas crianças com dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. Mas nem tudo é uma dislexia. Portanto, é normal que a criança, no início, possa ter dificuldade a ler, que faça erros. Só que há erros que podem indicar uma possível dislexia e outros erros que são normais, não é? E que é bom que a criança faça erros, é sinal que está a pensar e a refletir e que aprende, não é? Agora aquela coisa de pôr encarnado está errado, quantos erros tem. De facto, podíamos ter também um modelo mais positivo, que eu acho que é importante, mas todos nós levamos com isto, com os erros, não é? Sim. Pela positiva e não pela negativa. Não é? Exatamente. Quando não há um problema, eu percebo perfeitamente o que me está a dizer, que cada criança tem o seu tempo. Há coisas que a minha filha Maria tem agora, vai fazer 4 anos, e ainda há coisas que ela não articula bem. E há coisas importantes que nós emendamos, até outras que eu gosto de não emendar. Porque sei que aquilo quando já se tem a experiência dos mais velhos, percebe que aquilo é um tempo tão curto, claro. E que me suscita sempre bom humor e alguns risos particulares, claro. Que eu até prefiro que ela vá dizer assim. Mas é melhor que faz corrigindo isso, depois veio os erros na escrita. Ainda não é tempo disso. Faz muito escrita fonética. Porque já sei que tudo aquilo tem tendência para acabar muito rapidamente, não é? Estamos a falar em crianças com bom desenvolvimento normal. E os pais, isto é um erro, não é? Isto que eu faço acaba por ser um erro. Quer dizer, não é de vez em quando por fazer um miminho, não é? Ou quando os pais dizem, é o popó, ou quando não, popó, não há piada dessas coisas. Há piada é os pais que
repetem e falam como os meninos. Não, isso ainda é pior. Isso não tem piada. Isso ainda é pior, isso já é um desvio. Não, eu acho piada coisas da explicação de alguma. Espera aí, coisas que ela diz e que... Cuecas. Ela até há muito pouco tempo não dizia cuecas, dizia cuecas. Não é? Agora, sem ninguém emendar, já diz cuecas. O que me irritou, que eu achava piada. Ela dizia, pai, vou pôr as minhas cuecas. Nada a ver, eu aquilo achava graça. Pronto, e ela naturalmente passou a dizer cuecas. E eu achava piada às cuecas. Mas há várias coisas, não é? Todos os pais têm essas coisas. Mas com certeza que não ouviu o modelo correto de si, do Nuno, mas ouviu da mãe ou dos irmãos. Não é cuecas, é cuecas. Cuecas. Agora já nem sei. Já sabe dizer, exatamente. Não é preciso, de facto, levar para o modelo correto. Claro, sim. E ter um bom modelo. Não é de vez em quando. Sabe que uma das coisas que me preocupa, isto agora obviamente é mais um desabafo de professora do que propriamente qualquer xenofobia ou qualquer análise sociológica da minha parte, mas um dos problemas dos nossos meninos hoje em dia na linguagem tem a ver com as empregadas que temos em casa, de origens estrangeiras, brasileiras, ucranianas, romenas, russas, cujo modelo que os meninos aprendem de linguagem é um modelo muitas vezes que vai trazer perturbações mais tarde na comunicação. Isto preocupa-me muitíssimo. Muitas vezes as crianças também, até uma certa idade, não serem socializadas, continuarem em casa só com o registro familiar e não terem uma socialização. Tudo isto me preocupa a nível da comunicação. A comunicação é fundamental, uma boa comunicação para a leitura e para a escrita e mais tarde para outras aquisições. Olha, que pena que eu tenho, Joana, de no meu tempo professora não haver este livro. De facto, este livro parece-me com uma linguagem muito acessível, parabéns, não é uma linguagem muito académica, uma linguagem muito acessível, muito bem esquematizado e, portanto, todos os pais que têm preocupações, porque acho que os seus meninos podem não estar a cumprir as etapas, devem, de facto, ter este livro e, caso se revejam em alguma destas situações, pedir um aconselhamento clínico que é fundamental. Joana... Havendo, mas desculpa interromper, mas havendo, eu não gosto muito de alarmar, havendo um desenvolvimento normal das crianças, os pais não devem ir a correr e exigir que as crianças ao ano andem e que ao ano e qualquer coisa comecem a falar. As crianças têm os seus ritmos. Claro que sim. Os pais têm a obrigação dos pais é estarem atentos e educar e não se demitirem da função da educação para os outros. Daí a leitura deste livro ser bom pode ser preventivo. Eu, por exemplo, tenho os meus 3 filhos mais velhos, Gonçalo, Tomás e a Matilde. A Matilde, com 8 anos, não dão erros. Mas a Matilde é um gênio. Não há cá génios. Não dão erros. As crianças não dão erros. E o não darem erros tem a ver com os pais estarem constantemente a emendar. Nas alturas certas e nos momentos certos. E a educação pela positiva é muito mais importante do que a educação pela negativa. Eu hoje acho que, embora pais são pais e regras são regras, não é? Eu acho que este livro é importante não só para quem já está a ver o problema, como quem pode realmente preparar-se, porque muitas vezes diz, ninguém nasce educado para ser pai, nem para ser mãe. Não há, de facto, manual de instruções, pois não, mas há leituras que se devem fazer. Sim. E se a maioria dos pais lessem sobre psicologia de desenvolvimento e lessem também sobre estes comportamentos, seriam, com certeza, pais mais atentos. Meus caros, o gato comeu-te a língua? Fazem favor de ler este livro, se são pais, se sentem que os vossos filhos estão com algum problemazinho na linguagem ou simplesmente querem ser pais melhor informados. De Joana Rombert e com prefácio o professor Dr. João Gomes Pedro. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, dar-lhe os parabéns pela sua profissão. Muito obrigada. Que é importantíssima nas crianças, mas também nas pessoas nos adultos que têm AVCs. O meu pai teve 2 AVCs e sentiu-se depois muito diminuído na fala e hoje recuperou, isto já lá vão 10 anos, recuperou totalmente e hoje a terapeuta da fala dele passou a ser das suas melhores amigas e das pessoas mais importantes na vida dele. Portanto, é uma profissão muito nobre. É só explicar que eu, de facto, gosto imenso daquilo que faço, não é? Para mim é um privilégio poder ajudar várias famílias, ajudar as crianças a alimentarem-se, que é uma coisa básica, não é? Que aparentemente as crianças comem naturalmente, mas não é assim. Há, de facto, crianças que têm problemas
desde a alimentarem-se, a aprenderem a comunicar melhor, não é? Como é que as crianças se conseguem exprimir melhor? Como o Nuno dizia há bocado, não é? Eu tenho os filhos mais introvertidos e outros mais extrovertidos. Não quer dizer que os introvertidos não vão aprender, não é? Mas ajudar estas crianças que não são tão comunicativas a serem mais comunicativas, a terem uma linguagem mais cuidada, umas palavras mais corretas, de facto, é uma alegria, ou poder ajudar a criança a escrever o seu nome. Portanto, isto, de facto, são coisas muito boas e que se vê todos os dias coisas maravilhosas. E, de facto, vê-se que a Joana é feliz no que faz. Essa boa energia, essa felicidade passa para nós, passará também para as suas crianças. Muito obrigada. E passa para mais visitas que a Joana tem que nos fazer. A Joana tem que nos fazer mais visitas. É uma comunicadora nata. Sem dúvida nenhuma. Fez terapia. Fiz. Não sei, estou a brincar. Estou a brincar, não precisou, com certeza. Um curto intervalo e voltamos já, porque daqui a bocado veio o queijinho. É que já devia ter vindo. Não achas? Isto tem bom aspecto, que eu já ouvi. Já viste? Já.